Vamos embora para a gente poder falar de notícias do Fluminense aqui no Raiz Tricolor. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E, como eu falei, vamos falar de notícias rodando a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Refiz a abertura, né? Que na outra eu já tinha feito. Mas vamos lá, tá? Deixa o like e se inscreve. Cara, tem notícia interessante acerca do Igor Rabelo. Ele tá, de fato, vindo pro Fluminense mesmo. Acho que pegou geral de surpresa quando a gente viu a informação de que o Igor Rabelo estava relacionado para a partida contra a equipe do Godoy Cruz. E aí todo mundo ficou assim, opa, peraí, como é que funciona? O cara era pra vir pro Fluminense, era pra se apresentar nessa quinta, tinha reunião, não sei o que lá. E aí, de repente, o cara tá relacionado pro jogo à noite do Atlético Mineiro. Ah, mas é porque às vezes o Atlético Mineiro precisava de mais um zagueiro. Mas quem precisou hoje vai que tem a lesão, precisa mais e vai ficando, né? Enfim, não é que também que a gente tá desesperado pelo Igor Rabelo assim no Fluminense. Mas o fato é que o jogador jogou sua última partida e se despediu tanto dos seus companheiros, quanto também da Arena MRV como um todo, né? O jogador fica de fora, a partir de agora, do Atlético Mineiro. Chorou na sua saída, pelo que relataram os repórteres lá no estádio do Atlético Mineiro, depois da vitória por 2-1 contra o Godoy Cruz. Ele ficou no banco o tempo inteiro, chorou bastante, foi até o gramado, se despediu. Tá mesmo a caminho do Rio de Janeiro. O Igor Rabelo ficou um bom tempo, né? Acho que, até falei isso, cara, o mundo é tão maluco hoje em dia que se você parar pra pensar ali pra um jogador que passa 4 anos, jogador que passa 5 anos, no caso do Igor Rabelo, ele ficou de 2019 a 2025, a gente tá falando de 6 para 7 anos, assim, que o cara passou no mesmo clube e obviamente tem ali algum sentimento, sim. Tá vindo pro Fluminense, nessa sexta deve vir ao Rio de Janeiro, fazer ali os tradicionais exames, fazer o Media Day, a foto, etc. E aí já ser anunciado como contratação, e o Fluminense vai tentar correr para botá-lo no bid, para que ele possa ser inscrito contra a equipe do Fortaleza lá na CBF, e de repente já que tá com ritmo, etc., já tá no banco também no jogo contra a equipe do Fortaleza no próximo sábado no Rio de Janeiro. No caso do Santi Moreno, que a gente está na expectativa sobre a publicação do nome dele no bid para ele estar disponível para o jogo contra o Fortaleza, não foi publicado nessa quinta. Eu chutaria que o Fluminense já tem os documentos todos ali e está aguardando a definição da situação do Igor Rabelo para publicar os dois juntos, mas que se o Igor Rabelo de repente atrasar alguma questão de documentação, já vão resolver do Santi Moreno nessa sexta mesmo. Mas isso é só um feeling meu, eu acredito nisso, mas não é informação não. Vamos ver, por enquanto o Santi Moreno não tem condições de jogo contra o Fortaleza no próximo sábado, tá? Vamos lá, a gente fala aqui sobre notícias relacionadas a Facundo Bernal, ok? Porque o que chamou a atenção, primeiramente? O que chamou a atenção? É que saíram notícias do jornal El País, de um portal que cobre os times de Sevilha também, falando especificamente sobre um interesse da equipe de Sevilha, né, do Betis, do Real Betis, no Facundo Bernal, volante da equipe do Fluminense de 21 anos. Bem, isso foi a primeira coisa que chamou a atenção, porque vieram notícias de lá e tal, enfim, mas nada muito específico. Fomos apurados aqui, tá? O que a nossa apuração chegou inicialmente? O Real Betis não chegou a fazer proposta, não entrou em contato diretamente ali com o Fluminense para fazer proposta, não tem negociação, não tinha nada. E aí, enfim, o que se direcionava era do empresário do Facundo Bernal, repassando o nome do Bernal lá fora e tal, fazendo contato, e que o Betis teria se interessado. Saiu uma matéria no GE que tem um detalhe a mais, que não foi a gente que apurou, que ele fala que o contato que aconteceu entre o Betis e o Fluminense aconteceu nas últimas semanas e foi através de um dirigente, ou seja, não teve intermediário na situação, um dirigente esportivo lá do Betis entrou em contato com o Fluminense, mas ouviu uma negativa de que o Fluminense não pretendia negociar o Bernal agora, e aí não teve número apresentado, proposta nem nada, como a gente falou. Então, nesse momento, não tem nada.
Mas essa sondagem eu acho que já indica alguma coisa, né? O GE até deu que teve outras sondagens assim. O Bernal é um jogador chamativo. Um volante forte. O Bernal, eu não tô falando aqui agora necessariamente de como ele tá no Fluminense, tá? Tô falando de características dele. Primeira coisa que já faz muita diferença para europeu. Tem passaporte italiano, passaporte europeu, ou seja, ele joga em qualquer liga da Europa sem ser considerado um estrangeiro. Então, por exemplo, se ele viesse para o Fluminense agora, ele não seria o 12º estrangeiro, né? Para os times europeus, onde lá é muito mais rígido isso da inscrição. Isso é essencial. Ele tem 21 anos, ele é forte fisicamente, ele já está na sua 3ª temporada de profissional. Isso é outra coisa também que terceira não, perdão. Já está na sua 4ª temporada de profissional, porque teve ano passado também. Ele sobe em 22, joga 20 jogos, em 23 joga 13, no ano passado ele joga 45 jogos e nesse ano já está chegando ao seu 30º jogo. Então assim, é um cara forte fisicamente, é um cara que tem estatura, mas tem força física também para poder fazer desarmes, carrinhos, etc. Tem bons números, se considerar também que ele não é titularíssimo do Fluminense. Tem um passe também que não é horroroso, né? Não é talvez a melhor função dele, um passe especial, igual tinha o André, por exemplo, mas é um bom passe. Então ele tem um estereótipo de jogador que a Europa gosta. Esse é um ponto muito crucial. Agora, dito isso, é ruim ou é bom o empresário do cara tá conversando com um time europeu? Vai depender do que esse empresário tá querendo da vida, tá? E eu acho que o próprio Bernal, colocando logo depois que começou a sair especulação de bet ser publicado, ele ir para o seu Instagram oficial e colocar essa foto, foi uma foto da bandeira do Fluminense que tem lá no CT, com um coraçãozinho verde, acho que já dá uma resposta de tranquilização para a torcida. Por quê? Se o empresário do cara tá lá fora com o objetivo de já fomentar o nome do Bernal na mídia europeia, já colocar que o Bet tem interesse, já fazer o nome do jogador conhecido, beleza. Aí beleza. É isso. Eu acho que isso, inclusive, isso é bom pro Fluminense, tá? Isso é bom pro Fluminense, porque ele tá fazendo o nome, a proposta vai vir mais alta. E a própria recusa do Fluminense inicial já ajuda nisso também. Se ele tá lá, querendo fazer isso pra fomentar o nome e forçar uma saída daqui a pouco, aí é uma merda. E não me parece ser isso. Mas aí é um problema. No caso do Fluminense, o Fluminense tem 60% do Bernal. E aí eu acho que a gente precisa parar também com uma coisa que é bem assim, pô, não vale a pena vender o Bernal porque a gente só tem 60%. Pô, gente, a gente comprou 60%. A conta que tem que fazer é a conta a gente comprou 60%. Se a gente pretende ficar só com o jogador, não pretende vender, aí você compra 5%. Agora, a compra do Bernal era nítido que quando fizeram a compra, se pensava em vendê-lo. E o Fluminense só convence o defensor a aceitar a proposta de 20 milhões de reais pelo Bernal porque era por 60% e ele ia ficar com outra parte. E com essa outra parte ele ia lucrar mais depois. O Bernal valia mais de 3 milhões e meio de dólares que o Fluminense desembolsou para tê-lo naquela época. Volante de 20 anos, com 2 temporadas, estava na sua 3ª temporada de profissional, tido como uma das grandes revelações da volância do futebol uruguaio, que é um futebol muito forte, de nome, mas não tanto economicamente. Os caras sabiam que podiam fazer uma ótima venda nele. Então, assim, óbvio que a venda, na hora que se vender 100%, o Fluminense não pode ir hoje ao mercado vender 100% por 6 milhões de dólares. Tudo isso que eu falei que valia pro Campeonato Uruguaio na hora de vender pra gente, tem que valer muito mais na hora da gente vender pra Europa. E aí tem que ser os seus 15, 18, 25, números muito mais altos do que 6, 7 milhões de dólares. E o Fluminense sabe disso. E hoje, o Bernal ainda não tem cancha para ser vendida por 20 milhões de dólares. A verdade é essa. O cara não é nem titular absoluto do Fluminense ainda. Então, nesse momento, pode ser que amanhã depois dê tudo errado com o Bernal pare de jogar, uma merda, e a gente perca o dinheiro todo que investiu no Bernal. É um risco do futebol. Mas hoje não faz sentido o Fluminense vender o Bernal pelo valor que ele vale hoje, que seria 10 milhões de dólares, por exemplo. 8, 10 milhões de dólares, não valeria a pena o Fluminense vender. Agora, uma proposta maior mais à frente, valeria. E ouça bem, vai vir daqui um tempo, o Fluminense tinha que comprar o outro percentual do defensor. É a mesma coisa do John Arias. E eu vou ter que vir pra cá falar, gente, o defensor tem internet. O defensor sabe que o Betis quer o Bernal. Vocês acham que o Fluminense vai chegar lá pra comprar 40% do defensor por quanto? 1 milhão de dólares? Claro que não. O defensor vai pedir 10 milhões de dólares, porque ele sabe que o Bernal pode ser vendido por 20. Então não faz sentido você ir lá comprar os 10 por 10 agora, se ele vai ser vendido por 20. Então, talvez o que a gente precise discutir mais é quando o Fluminense compra os jogadores mais jovens. E a gente discutir se o percentual não tá pequeno demais, se não vale a pena pagar um pouco mais por um percentual maior.
mas é uma outra discussão. Bernal não sai nessa janela. E pra gente fechar, a gente fala sobre GFT. É meio complicada a situação do GFT, né? Porque assim, o jogador saiu da base do Fluminense sem jogar pelo profissional, foi para o Rangers, lá da Escócia, e agora, com a saída do Vanderlan do Palmeiras, o Palmeiras está se acertando, está por detalhes, segundo a matéria do UOL do Bruno Andrade e do André Hernan, para contratar o lateral esquerdo, o GFT, ex-Fluminense e atualmente na Escócia. Ele foi eleito o melhor lateral esquerdo da Escócia, não quer dizer muita coisa, mas enfim, quer dizer alguma coisa. A proposta feita pelo Palmeiras para o lateral esquerdo, que na época ele sai para o Chipre e depois do Chipre ele vai para a Escócia, né? Só para ser mais preciso. É uma proposta considerada alta ali em relação a valores. A gente até recebe alguma coisinha, né? A proposta do Palmeiras ali pro Rangers é em torno de 30 milhões de reais, né? Então 5 milhões de euros, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos ali. E acho que vai vir a lamentação, e tá certo, a gente tem que lamentar mesmo, a gente tem que se irritar muito quando a gente tem um jogador como o GFT na mão e a gente perde sem ter utilizado e sem ter ganhado dinheiro nele. Ficou muito pouco, né? 800 mil euros pro que foi, vamos botar aí 1 milhão de euros para arredondar aí na conta? 1 milhão de euros pro que foi o GFT, a gente perdeu tanto de utilizá-lo aqui no Fluminense, quanto também nessa conta, né? Se o Palmeiras tá pegando por 5 agora, né? 5 e pouco, né, dá pra lamentar desses 5 milhões de euros não estarem vindo pra gente numa venda, talvez até maior lá pra fora. Mas acho que também a gente não dá pra ignorar o contexto. O GFT foi muito bem no Sub-17 e na transição do 17 pro 20 ele não funcionou. Fazer o quê? A verdade é essa. O GFT não foi mal utilizado pelo profissional do Fluminense. O GFT não funcionou no Sub-20 do Fluminense. Ele teve um destaque no Sub-17 e não foi. Talvez, é aquele negócio, né? Às vezes o certo tá errado. O errado dá certo no futebol, né? Que é, talvez se naquela época, em 2022, vai lá, em que a gente contratou o Pineda, olha só, é desesperador, né? Enfim, em que a gente fez tudo errado ali, talvez se a gente tivesse deveria feito algo mais errado ainda, que era não contratar ninguém, pegar um moleque de 17 anos, tascar lá, que nem tava bem no Sub-20, tascar lá de titular. Talvez valesse a pena. Teria dado mais certo, já teria dado conta. Mas assim, o Fluminense tentou fazer o certo, que era contratar, ainda contratou errado e irritou duplamente, porque a gente não usou nem o GFT, ainda teve Mário Pineda na lateral esquerda do Fluminense. Ainda bem que por pouco tempo naquele ano. Cris Silva, né? Foi 22 também. Terminamos com Caio Paulista de lateral esquerdo, né? Então assim, às vezes a conta chega depois. No caso do GFT, eu vou repetir. Talvez a gente pudesse ter feito algo que era lançar ele no profissional na época. Podia, mas não fazia sentido. O GFT era banco do Sub-20 naquele ano. Quando sai do Sub-17 pro Sub-20, ele era banco. Então ele não justificou. O Sub-20 dele é muito ruim. E aí teria que tentar entender com o treinador e tal, com a situação da época. E a galera que tava na época, não só no profissional, mas na base, avaliou que ele não ia funcionar. E avaliaram errado. Assim como às vezes avaliam muito certo um jogador, também avaliam positivamente um jogador, tenta-se, dá muitas chances ao jogador, o jogador também não rende. Então foi um erro, foi complicado, no final das contas. Não dá nem pra dizer que foi um erro na época, porque às vezes o GFT da época era um GFT diferente do que é agora, mas o fato é que no final das contas, o Rangers está ganhando dinheiro, o time lá do Chipre ganhou dinheiro, e a gente não ganhou praticamente nada na situação do GFT. É uma lamentação. Tá voltando pro Brasil e que jogue bem lá no Palmeiras para ajudar a impedir o Flamengo de ser campeão de alguns torneios, pelo menos. Ai. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. Até a próxima. Valeu.